Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de estarmos nesta casa que nos é tão querida, aonde viemos receber as orientações à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e fique conosco. Graças a Deus e que assim seja. Antes de começar, essa semana eu tenho feito alguns estudos aí e tal, online, alguma coisa. E aí eu sempre consulto um sitezinho, né, que dá os números online, né, de nascimentos, de problemas e tal. Então eu estou comemorando aqui porque essa semana eu ainda ouvi um espírita dizendo: rapaz, mas tá tão ruim, tô achando que não vai ter solução, vai acabar. Eu falei: você é espírita mesmo? Né? Você lê, entende aquilo que você lê, né? Porque, olha, o planeta, hoje, nós temos 7.911.403.000 almas encarnadas. Esse ano, o crescimento populacional foi de 75 milhões. Somos quase 8 bilhões de espíritos encarnados. Então vejam vocês que Deus, essa energia que rege o universo, continua permitindo que as almas venham, que renasçam, que tenham a sua oportunidade. Talvez a última, a gente não sabe, a gente escuta muito isso, né? Talvez a última oportunidade para permanecer no planeta, mas a coisa flui normalmente. A vida segue como sempre seguiu. Os espíritos renascem como sempre renasceram e agora com mais intensidade, porque é necessário que isso ocorra. Cada vez mais a gente precisa, a gente enfrentou fila, a gente preparou o corpo. Imaginem vocês o trabalho que dá para a espiritualidade e para a gente de conseguir se preparar para a reencarnação. Quando o espermatozoide fecunda, lá o óvulo começa a gestação e a gente começa a transmitir para aquele corpinho tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Então a gente prepara o corpo, a gente insere ali tudo aquilo que a gente vai passar em termos físicos, nossos problemas, nossas tendências. Isso tudo vai se desenvolvendo, se desenrolando durante o nosso tempo de permanência no planeta. E aí, Deus que nos dá essa oportunidade, será que Ele fica feliz quando a gente diz: nossa, está tão ruim, acho que vai acabar tudo? Cadê a nossa fé? Chico dizia: já que a gente está encarnado, vamos viver o maior tempo possível. Porque a gente não sabe quando será a próxima oportunidade. Imaginem vocês desencarnar hoje. Hoje eu estava vendo uma história de um palestrante contando uma história de um espírito que estava na espiritualidade. Ele já estava trabalhando numa frente de socorro há 20 anos, esse espírito, né? E esperando para reencarnar. Ele tinha cometido um ato e ele já era um espírito não evoluído, mas com bastante conhecimento de causa, né? Um bom espírito, digamos assim. Tinha tido uma tarefa bem nobre na Terra e ele estava esperando a oportunidade para retornar. Ele já tinha acertado a família, pai, mãe, tudo certinho, e faltava o desafeto que ele precisava reencarnar junto. Ele já estava aguardando esta oportunidade há 20 anos na espiritualidade. Na espiritualidade não é nada, mas para a gente é bastante tempo. Ele já tinha crédito, já podia voltar, já tinha planejado, mas não sabia onde estava aquele espírito que ele precisava que retornasse junto com ele, no seio familiar, porque ele tinha ali uma dívida.
E ele ainda dizia, com ênfase, falou, eu preciso resolver isso, porque é o meu passo, é o meu andamento, é a minha continuidade. Imagine nós. Qual a oportunidade que nós temos? E às vezes a gente se coloca numa posição de que, né, não vai dar certo, está ruim. E quanto mais ruim a gente diz que está, pior fica. Né? Então a gente hoje vai falar do Código Penal da Vida Futura, que está no céu e inferno, ainda um grande desconhecido de muitos espíritas. Né? Ele se divide, esse livro aqui, basicamente em duas partes. Né? Ele foi lançado, Kardec lançou em 1865, se eu não me engano. É isso aí, agosto de 1865. Né? Tem a parte teórica e a segunda parte é a parte de entrevistas, digamos assim. Né? E Kardec traz as experiências, os contatos que ele teve, aqueles espíritos que retornaram e que ele teve a oportunidade de questionar, perguntar como eles estavam, como eles se sentiam. Então, se nós queremos nos situar e saber como é que vai acontecer, o que vai acontecer com a gente, qual é a minha condição, podem ler. A gente pega lá o Livro dos Espíritos e a quarta parte, né, Rogério? O Livro dos Espíritos, né, que deu continuidade da onde Kardec, da onde saiu o céu e o inferno. Né? Então a quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre este mesmo assunto e aqui Kardec destrinchou, abriu o leque, nos trazendo informações importantíssimas. E o título, Céu e Inferno, Kardec ainda colocou embaixo, né? Quer dizer, ainda foi trazido, a justiça divina segundo o Espiritismo. Justiça divina, não a justiça terrena, a justiça humana. E é necessário que a gente entenda isso, porque a justiça humana, quando ela chega, o problema já ocorreu. Não é assim? Quando a gente chega lá na frente do juiz, quando o assassino chega na frente do juiz, já morreu alguém. Então não há como solucionar, como resolver aquele problema. O que a justiça humana tenta é tirar do circuito para que novos fatos não ocorram, mas não é isso que a gente vê. Então é uma tentativa de solucionar, mas na verdade o fato, o crime, o problema já aconteceu. Então quando a gente chega aí na justiça é porque já houve um problema. Vou falar uma experiência minha, eu comprei um aparelho, não o recebi 1 ano e meio, aguardei 1 ano ainda, entrei na justiça e até hoje sem solução. Quer dizer, eu já fui lesado, o problema já aconteceu e a gente chega na justiça e aí a gente tem que aguardar, mas o problema já aconteceu. Independente da solução que venha, não sana o dano que foi ocorrido. E a justiça divina nos prepara para isso, as leis naturais que regem o universo nos preparam para esta caminhada, ou seja, nós temos sim como evitar muitos problemas. Nós podemos até solucionar muitos problemas não planejados para essa encarnação. Só depende de cada um de nós, da nossa postura, do nosso entendimento. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu costumo dizer que quando a gente planta um pé de laranja, nasce laranja. E hoje eu ouvi uma história contrária e eu queria começar contando para vocês. Eu até anotei aqui. Um senhor, ele foi a um sítio, né, e parou debaixo de um pé de laranja. Boa noite. Parou embaixo do pé de laranja e começou a chupar uma laranja e gostou muito da laranja. A laranja era saborosa, era uma delícia a laranja. E ele chupou tanta laranja e gostou tanto que ele resolveu pegar as sementes e levar para plantar. Só que aquele pé de laranja era enxertado.
E aí quando se faz o enxerto, né, pega-se lá um pé de limão, né, que ele é mais forte, e aí coloca-se, corta, bota o pé de laranja, planta, beleza. Mas se você pega a semente e planta, o que vai nascer? Limão. Porque é o mais forte. Tanto que às vezes você tem um pé de laranja perto de um pé de limão, o pé às vezes costuma até pegar começa a nascer limão lá perto, né? Então se você pega desse pé enxertado e planta as sementes, nasce limão. Isso é uma história verídica. E aí esse senhor encheu a mão de semente, levou para casa, semeou e plantou. E aí os anos passaram, nasceu o pé, deram as frutas, e ele sentava embaixo do pé de laranja, né? E comia. E a mulher dele falava com ele, falava, meu amor, isso aí é limão. Você está comendo limão. E ele falava, não, é laranja. Eu plantei. É laranja. Ele tinha comido laranja, ele tirou da laranja e plantou, mas o pé nasceu limão. E assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente se sabota. Nós plantamos, nós colhemos. Só que muitas vezes o que a gente planta não é aquilo que a gente deseja. Porque o nosso pensamento, aquilo que a gente emana, é diferente do nosso desejo. É como a gente fazer a caridade esperando algo em troca. A nossa intenção é que conta. Por isso que aqui Kardec faz questão de salientar a intenção, a oportunidade que nós temos de exercitar o real motivo da nossa existência. E ele começa esse capítulo aqui, não com uma pergunta, mas que traz uma reflexão que ele diz, a carne é fraca? E a gente usa muito isso para justificar erros nossos. E aí eu pergunto a vocês, a carne é fraca? O que vocês acham? O espírito é fraco. Quando nós erramos, quando nós nos sentimos tentados por algo, não é a carne que fraqueja. É o nosso espírito que ainda não está preparado para aquele fato. E ele dá alguns exemplos. Ele diz, o homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas ele tem a bossa da música porque o espírito dele é músico. Ele já traz aquilo de outras existências. E Emmanuel ainda diz, o gênio é obra de séculos. Então vejam vocês que a gente leva muito tempo na nossa construção. Para a gente chegar aqui hoje, para ser quem nós somos, nós levamos muitas encarnações nos construindo, lutando contra más tendências ou alimentando essas más tendências. Porque é muito difícil a gente ser ruim. Assim como é difícil a gente ser bom, a gente leva muito tempo fazendo tendo as opções, buscando as alternativas e tentando construir um ser melhor. Assim como a gente perde muito tempo desconstruindo o que muitas vezes a gente tenta construir. É difícil esse entendimento, mas a gente tem que saber que nós precisamos andar para frente. Imaginem vocês, se um gênio leva séculos para ser construído, imaginem vocês quantos séculos nós levaremos para encontrar a felicidade. Se nós almejamos aí ser um bom músico, um excelente músico, vocês acham que uma só encarnação a gente consegue isso? Então vejam a dificuldade, o planejamento e a força que nós precisamos impor para o nosso melhoramento. E ele aqui continua, um espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu caráter, enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos disposições bastante diferentes. Desculpar-se dos seus defeitos
com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca quando o espírito é fraco. Então a gente não tem desculpa. A gente não pode colocar a culpa no corpo, porque o corpo sem o espírito não tem vida. O que vale é o espírito. O que conta é o espírito. E ele continua: quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O problema das influenciações espíritas na conduta humana para acentuar a responsabilidade individual é intransferível de cada um na prática de seus atos. O que acontece muitas vezes e que a gente escuta? Quando um espírita, principalmente, quer justificar um erro ou quer justificar algum fato. Ele diz: eu acho que eu estou com algum encosto, né? Tem algum obsessor, tem algum espírito aqui perto de mim me perturbando. A gente sempre busca algumas alternativas antes de assumir a culpa. Muitas vezes não tem obsessor nenhum. Somos nós. Nós estamos nos sabotando. Nós somos nossos obsessores. Nós buscamos os problemas porque nós valorizamos os problemas. É muito mais simples do que o que a gente imagina. Mas é que nós criamos dificuldades para a nossa caminhada. E o que o Kardec vem nos mostrar aqui, que tudo depende das nossas atitudes. Todos os nossos atos, tudo aquilo que nós vamos fazer, praticar de errado, nós vamos colher no futuro, e de bom também. E todas as oportunidades perdidas, tudo aquilo que a gente tiver a oportunidade de fazer e não fizermos, igualmente nós responderemos. Porque ser bom não é só deixar de fazer o mal. Ser bom é praticar o bem. Quantas oportunidades batem à nossa porta e às vezes a gente não abre? Quantas pessoas pedem ajuda e às vezes a gente não ajuda? Quantas pessoas às vezes querem só escutar, ser ouvidas e a gente não tem paciência para ouvir? Isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. Porque no nosso dia a dia, dezenas de pessoas nos buscam, nos procuram. Às vezes a gente atravessa a rua porque, parar com aquela pessoa ali, fala demais. E a gente pensa assim: não é pecado. Eu não estou dizendo que estamos, não. Porque nós estamos, é o nosso nível evolutivo. Mas nós precisamos nos habituar. Porque isso é hábito, é exercício, é igual fé. Todo sentimento a gente tem que plantar. A gente não acorda repleto de alegria. O que a gente tem que fazer? A gente tem que plantar a alegria, para a gente poder colher. A gente tem que plantar amor, a gente tem que plantar fé, a gente tem que plantar esperança, a gente tem que plantar paz. Senão a gente não colhe isso. Não tem como eu ir no terreno alheio buscar amor, carinho, felicidade. Se eu não planto, eu não colho. É individual. Então, às vezes, a gente tem a sensação que fazendo uma prece, a gente vai acordar e os problemas estarão solucionados. Não estarão. Não estarão. Se a gente pede força a Deus, o que Deus manda para a gente? Às vezes um problema. Porque é com esse problema que a gente vai adquirir força para superar o próximo. E a gente entrando aqui no Código Penal da Vida Futura, no item 16, são 33 itens. A gente não vai, naturalmente,
falar sobre todos eles, a gente vai pegar um pedacinho de cada um, tá? Bater um papo, e aí o exercício vai ser a gente buscar a leitura, né? Do capítulo 7 em casa e buscar uma reflexão, alguma coisa mais profunda, tá? Então Kardec diz aqui no item 16, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessários ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então vejam vocês, erramos, cometi um erro. O que eu tenho que fazer para reparar esse erro? Primeiro, me arrepender. Só que a gente tem um trajeto do cometimento do ato até o arrependimento. E ele passa por onde? Pelo entendimento, pela aceitação. Eu tenho que saber que errei. Eu tenho que assumir o meu erro. E aí está a grande dificuldade na nossa existência. Normalmente a gente procura o quê? Um culpado. Por isso que eu falei lá atrás, que nós, espíritas, às vezes pensamos que quem nos atrapalha sempre é um obsessor. A influência existe? Existe. Mas por que a influência existe? Porque eu permito que ela exista. A gente se sintoniza com quem a gente quiser. Se eu não quero beber, eu vou para um bar? Não vou. Se eu estou lutando contra a bebida, o que eu vou fazer no bar? Eu vou acabar bebendo, porque vai chegar um, vai chegar outro, eu tenho que me unir com quem não bebe. Eu tenho que criar forças num meio que me dê forças. Isso é sintonia. Se aproxima de cada um de nós quem a gente permite. Ah, mas esse exercício é difícil. É difícil, mas ele tem que ser feito. E depois que a gente se habitua, a gente se acostuma. É como fazer caridade. Hoje, na campanha do Quilo, nós recebemos 4 jovens. Jovens, né? Chegam acanhados e tal, né? Com um pouco de vergonha. Bate palma, campanha do Quilo. Não só, campanha do Quilo. Grita, fala, chama. E aí a pessoa vai se soltando e aos poucos, quando terminou, uma das meninas ainda falou, nossa, é legal, né? A gente pegou um monte de coisa, que bacana. É o costume. Talvez os 4 não retornem, mas retorne 1, 2. A gente precisa iniciar, precisamos exercitar. Então vejam bem, quando nós cometemos um ato, nós criamos um problema. Esse problema causa traços. E aqui dito por Kardec, arrependimento, expiação, reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O que são esses traços? Vocês conseguem imaginar, se a gente parar para raciocinar sobre uma falta que nós cometemos a uma pessoa e os traços dessa falta? Os requisitos, para onde aquilo espirra. Se eu cometo um mal com a Sueli, ela vai ter traços desse mal, eu terei traços desse mal. Ela é casada, tem filho, marido. Dependendo do mal que eu cometo a ela, esses traços respingarão em quem? No marido, nos filhos, nas noras, nos netos. Vejam o tamanho, a abrangência que a gente cria de um problema. Eu nunca tinha pensado dessa maneira até ler. Não é tão simples quanto parece. Eu não preciso solucionar ou expiar um problema unicamente com ela. Porque o problema criado por mim, a minha ira, a minha raiva, o que eu fiz a ela, respingou em outros seres. E mesmo que eu não vá atrás deles,
Eles foram prejudicados por quem? Por mim. E a solução desse problema? Quanto tempo leva? E aí Kardec bota no item 1 que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. A felicidade perfeita é inerente à perfeição. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender e assumir os nossos erros, os nossos problemas. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de caminhar. É por isso que a gente ainda tem, infelizmente, muitos desafetos. E a gente vê isso dentro das famílias, dentro da religião, dentro das casas espíritas. Cada um de nós aqui tem um desafeto. E está lá em Mateus, né? Reconcilia-se enquanto estás a caminho. Se esse ser está conosco no mesmo momento, na mesma caminhada, nós precisamos da reconciliação. Nós precisamos dessa aproximação. Não estamos aqui por acaso, não chegamos nesse momento por acaso. E às vezes a pessoa, eu não me aguento. Né? Tem até um ditado engraçado, que eu também escutei hoje, né? Eu até anotei. Eu tentei fugir de mim, mas todo lugar que eu ia, eu estava lá. Não é difícil? A gente fugir da gente mesmo? A gente escuta muita pessoa, hoje eu não estou nem me aguentando. Imaginem a dificuldade que é viver dessa maneira. E Jesus lá atrás já disse, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar. Eu preciso me amar para amar o próximo. Como é que eu vou entender o que é o amor se eu não me amo? Né? Um senhor que já desencarnou, já morreu há muito tempo, um dia disse, as pessoas que gostam de ficar sozinha é porque gostam muito dela mesma. Né? Eu ainda brinquei com ele, eu falei, então eu me amo. Porque eu sempre gostei muito de ficar só. Né? Sempre foi uma coisa que eu nunca tive problema com isso. Mas eu sei que é muito difícil a gente se acostumar com isso. Mas a gente precisa fazer o exercício. A gente precisa se colocar, dar um passo para trás e olhar, nos observar. Olhar para a gente, ver quem nós somos. Às vezes nós temos um problema, um defeito tão grande que a gente não tem coragem de assumir nem para a gente. Muitas vezes a gente já cometeu atos que a gente não tem coragem nem de pensar nos atos. Mas é necessário a gente buscar esse entendimento. É necessário a gente fazer esse exercício, porque isso vai nos dar força. Porque o fato de eu ter cometido um ato há 10, 20, 30 anos, 50 anos, outras vidas, outras encarnações, não quer dizer que eu seja aquele ser. Eu já mudei. Amanhã de manhã nós seremos outro. Nós podemos acordar com um pensamento diferente, uma maneira diferente de ver a vida. Se hoje eu não gosto de limão, amanhã eu posso adorar limão. Se hoje eu não gosto da Sueli, amanhã eu posso gostar dela, morrer de amor. Esse é o bom da vida. Mudar de opinião não é para qualquer um, é para pessoas que têm força, pessoas inteligentes. Então a gente não tem que ter medo de se descobrir ou de olhar para um problema, porque é só assim que a gente vai aprender a nos aceitar e buscar a solução. Imagine vocês a gente fugir do problema. Como é que se foge de um problema? Mudando de país? Igual que a gente escuta um monte de gente falando, vou mudar de país. E? Não sei se foi o Rogério que falou um dia, você vai fazer o que no país dos outros? Estragar o país dos outros?
Não dá para ser assim. A gente vai levar o nosso problema junto. Já estraguei aqui, agora eu vou estragar lá. Porque eu não vou mudar, eu não vou ser uma pessoa nova, eu sou eu. Eu vou do jeito que eu vou, do jeito que eu sou, com as minhas manias, com as minhas maneiras, exatamente como eu estou aqui, exatamente como quando morrermos. A diferença vai ser que lá não existirá um julgador. A nossa consciência vai nos julgar. E aí todos esses fatos que muitas vezes a gente tenta omitir, lá estarão escancarados, abertos. Porque é a hora do nosso julgamento, do nosso confronto. Eu com o Sandro. Não é Deus com o martelo e me apontando o dedo. Não é assim que funciona a justiça divina. Kardec resumiu isso tudo de acordo com as experiências colhidas em entrevistas, em diálogos com espíritos que ali chegaram. E aí ele conseguiu montar esses 33 itens para que a gente pudesse estudar, refletir. E ele diz, o sofrimento, no item 5, o sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Exatamente isso que a gente está conversando. Eu não vou nunca conseguir fugir de mim, porque onde eu for, eu vou estar lá. Eu vou levar todos os meus problemas juntos. Eu posso largar mulher, filho, arrumar outra mulher, outro casamento, outra cidade, outro país, e eu vou ter problema, porque eu vou continuar sendo quem eu sou. Então é muito mais fácil a gente mudar com quem está próximo de nós, com quem está ao nosso lado. E dá um trabalho danado, não dá? Eu estou casado há 21 anos, eu acho, né? 21, né? Já tivemos várias, né? Eu já contei algumas aqui, né? Do chuchu, do bife à milanesa. Agora arrumei outro problema, é verdade. Mas imaginem o trabalho que dá você manter um casamento, né? Você conseguir viver harmonicamente, com todas as mudanças, todos os problemas, filho. E aí depois que a vida está mais ou menos, você vai casar de novo, começar tudo de novo. Não dá não, né? Para mim não dá, estou falando por mim, né? Tem muita gente que casa, eu chamo de corajoso mesmo. Casa 2, 3, 4 vezes, eu acho fantástico, né? Mas tem que ser corajoso, porque recomeçar tudo isso. E fora isso, se você for atraído só pelo material, você está criando ali um vínculo. E aí você está criando o quê? Traços. E aí você tem filhos. E aí as coisas começam a complicar. Então é muito melhor a gente buscar essa harmonia. Olha, ainda tem outra informação importante, né? Vejam bem, o gênio é obra de séculos, disse Emmanuel. Então imagine quantos séculos para você conviver bem com um outro ser, para você se conhecer. Não é verdade? Às vezes em uma vida, 10 anos, 20 anos, você já quer viver harmonicamente. Não dá, não consegue. E é isso que Kardec mostra aqui, e é isso que todas essas, tem 68 ou 67, né, entrevistas aqui, eu chamo de entrevistas, né, que Kardec fez, espíritos felizes, infelizes, suicidas, enfim, várias experiências, várias perguntas, questionamentos que Kardec fez e nos trouxe aqui para a gente estudar. E daqui ele tirou esses 33 itens ou essas 33 leis para que a gente pudesse nos situar. E aí ele diz: toda falta que se comete
todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. É bom o silêncio, né? Porque a gente reflete. Todo mal praticado, toda dívida contraída tem que ser paga. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Se eu parei no caixa do supermercado e a mulher me deu um troco errado, em vez dela contar 20, contou 50, me deu 30 reais a mais de troco, e eu não devolvi, eu contraí uma dívida. Ponto. Vou ter que pagar. Acabou. Se eu cometi um erro, eu tenho que ressarcir esse erro. Mesmo que estejamos tudo kit, tudo certinho, a vida está bem, eu estou lá na espiritualidade, feliz, contente, tudo. Pensando já em, vou lá para aquele planeta, vou ficar lá de boa, vou trabalhar diferente. Não. Você tem aqui, uma dívidazinha aqui que você contraiu lá atrás. Você fez isso. Um pequeno fato. Não está lá em Mateus? Só sairá quando pagar o último ceitil. Mateus 25, 26, se eu não me engano. Não há como sair. E outra coisa, não adianta levantar agora e ir embora, porque a gente já escutou, a gente acredita. A partir do momento que aquilo penetra, aquilo entra na gente, que a gente passa a crer naquilo que a gente lê, naquilo que a gente estuda, não dá para a gente voltar. Não dá para chegar lá em cima e dizer, olha, isso aí eu não sabia. Ah, sabia sim, está aqui, Você estudou, você leu. Aquilo que a gente pensa, cria-se uma imagem. E é assim que os espíritos se aproximam da gente. Quem nós somos, tudo aquilo que a gente imagina, todos aqueles espíritos que se chegam, que se aproximam de nós, se aproximam através de quê? Pensamento. Intenção. É assim que se formam grupos, é assim que se formam famílias, é assim que se cria amizades, é assim que se casa. É dessa maneira que funciona. Sintonia. Sintonia é tudo na nossa vida. A nossa psicosfera é aquilo que a gente emite, é aquilo que a gente pensa. Então, continuando. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Então vejam, a duração do castigo depende de quem? Se ele está ligado ao nosso melhoramento. Depende da gente. Quanto tempo vai durar esse sofrimento? O tempo que você demorar para entender e se melhorar. Por que está chegando uma nova cepa aí do vírus? A gente sabe por quê? Porque a gente não aprendeu nada com as outras que vieram. Honestamente, o que mudou? Eu percebi pouca mudança. As pessoas ainda não aprenderam. Então os problemas vão seguir? Vão continuar chegando? Claro que vão. Nós estamos em uma constante. Nós estamos em evolução. Aprendizado. O planeta está num processo de regeneração. E para isso nós precisamos nos regenerar moralmente. É por isso que os problemas chegam e vão continuar chegando. E não é para a gente se assustar. É para a gente ter em mente que a gente precisa mudar. E a gente não vai conseguir mudar o outro. Isso não vai acontecer. Se a gente deseja a mudança, se a gente quer um mundo melhor, nós precisamos mudar
Nós. A mudança se inicia em cada um de nós. Se a gente não fizer esse exercício, se a gente não buscar isso, a gente vai continuar tendo problemas aí, cada vez mais. E além de combater do combate entre nós, que é o que a gente vê, a intolerância, a raiva, o ódio, que é isso que acontece, nós ainda temos a natureza. Por que ocorre isso? Esses flagelos? Está lá no Livro dos Espíritos. Para dar uma sacudida, para nos impulsionar. Isso é para jogar a gente para frente. Ó, vocês precisam caminhar. Aí vem um maremoto, vem um terremoto, vem um vulcão, vem um tufão, vem um vírus. E aí as pessoas entram em sintonia, a sintonia da catástrofe, né? De que tudo vai acabar. A espiritualidade não consegue emitir, não consegue fazer o trabalho, porque está todo mundo numa vibração péssima. E a gente está seguindo ali, naquela trajetória de colisão. Com quem que a gente vai se colidir? Com a gente mesmo. Porque a evolução é individual. Então, se a gente não entender isso, vai ficar cada vez mais difícil. Então, quando Kardec diz que a duração dura, que o tempo de castigo, né, de duração do sofrimento dura, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa capacidade de absorver aquilo, entender e praticar essa mudança. Ele ainda diz, o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre mais. Quanto mais tempo a gente demorar para a mudança, mais tempo a gente passa sofrendo. Quanto mais tempo a gente fica sem beber água, mais o rim dói e mais pedra ele produz. Não é assim que funciona? E nós temos essa mania. Se a gente pegar o nosso dia a dia, a gente só busca socorro quando a coisa está muito ruim. A grande maioria das pessoas chega à doutrina espírita através de problemas. Buscando a solução de um problema. E muitas vezes o problema é solucionado e o que a pessoa faz? Se afasta. Agora eu estou bem, já não preciso mais. A manutenção é importante, porque é ali que a gente começa a se fortalecer. É ali que a gente começa a entender. Os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida que se libertam. Se podemos conceber, prestem atenção, se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação, pois é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados. E aí aqui a gente vai voltar num estudo sobre a regeneração da escala espírita, da escala dos mundos. Os primeiros planetas ali na escala espírita, né, são os mundos primitivos, que ele é responsável pelas primeiras encarnações dos espíritos. Qual é o segundo planeta na escala espírita? Provas e expiações, que é o nosso planeta. Então aqui nesse planeta, aqui nesse local, estão os espíritos mais complicados. Porque as primeiras encarnações é o primeiro passo, eles estão lá, nós já passamos pelos mundos primitivos, já aprendemos o que tínhamos que aprender, e aí a gente já adquiriu inteligência suficiente, através da inteligência a gente pode separar o bem e o mal, e muitas vezes a gente continua escolhendo o mal, e aí a gente parte para um mundo de provas e expiações, nosso planeta Terra. Deve existir zilhões como o nosso. Então aqui são os problemáticos. Ah, mas tem espírito bom? Tem, claro que tem. Eu não estou dizendo que todos são. Mas no nível geral todos nós temos problemas. Tanto de doença, tanto de família, provas para resolver, expiações.
Então o nosso planeta é o campo fértil para todos esses espíritos, todas essas almas. Por isso que eu lembrei aqui do Chico, até olhei aqui e bati o olho, né? Já que estamos encarnados, vamos ficar o máximo de tempo possível. Vamos buscar fazer um esforço necessário para a gente realmente se melhorar. Isso não é fanatismo, gente. Isso não é exclusividade da doutrina espírita. Ninguém vai se salvar dentro da doutrina espírita. Nem dentro do catolicismo, nem dentro da evangélica, nem dentro do Salão Jeová. Depois que Chico Xavier lançou o Nosso Lar, todo espírita quer morrer, quer ir para o Nosso Lar, não é? Pelo menos a grande maioria, né? Quer ir para o Nosso Lar. Esse dia eu estava vendo aí uma palestra e o cara falou, o que menos tem no Nosso Lar é espírita. Tem católico, evangélico, ateu, Jeová, agora espírita. Por quê? A gente até estava conversando sobre isso um dia lá no Laje, né? A gente fica com essa coisa de nosso lar. Gente, é aqui um palmo em cima da nossa cabeça. Entendeu? Eles estão aqui ao nosso lado, ao nosso redor. Nosso anjo guardião está aí implorando para a gente ir a uma casa espírita, ouvir uma palestra, mudar a nossa sintonia. Tem espírito protetor aqui chorando porque chegou na casa espírita. Porque a oportunidade que ele tem de repente colocar algo dentro da gente. Então a gente tem que lembrar disso. Vamos plantar coisa boa para colher coisa boa. Se eu quero ser feliz, alegre, eu tenho que plantar alegria. Outra historinha que para a gente encerrar. O cara estava passando em frente a uma chácara, né? O dono da chácara estava sentado. Aí ele, interessado em comprar a chácara, ele parou, falou, senhor é o dono aí? Não, essa chácara aí dá batata? Ele, não, senhor. Dá feijão? Não. Dá laranja? Dá pera? Não, dá não. Pô, mas nada que plantar nessa chácara dá? Ele falou, não, se plantar dá. Temos que plantar. Como é que a gente quer ser feliz se a gente não consegue plantar felicidade? Como é que eu quero ter amor se eu não consigo plantar amor? Como é que eu quero ter fé se eu não planto fé? Se eu não faço bem para ninguém, se eu não faço um trabalho voluntário, se eu não ajudo ninguém, se eu não escuto ninguém. Aí a gente acorda de manhã e fala, o mundo está horrível. Mas tá, tem que estar. O que eu estou fazendo para me melhorar? Se eu não estou me ajudando, quem é que vai me ajudar? Outra coisa que mata a gente ouvir. A pessoa fala, tudo vai dar certo se Deus quiser. Cara, como é que Deus não vai querer que dê certo algo na vida do filho? Do ser criado por Ele? Muita gente ainda tem medo, receio. Não, Deus, o julgamento, Deus está tomando conta. Que Deus está tomando conta? Não é assim que funciona. A gente está pensando na pré-história. Vamos olhar para frente, vamos caminhar, vamos fazer a nossa parte. O cara, Deus, essa energia que rege o universo, Ele já nos deu a oportunidade. Estamos aqui. Se a gente deixar passar, a gente tem que chegar lá e enfrentar a fila de novo. Pedir pelo amor de Deus para nascer. E sabe lá se a gente vai ter essa oportunidade. Porque tem 24 bilhões de almas querendo nascer. Será que a gente vai chegar lá e vai ter logo uma oportunidade de retorno assim? No estalar? Depois de frequentarmos a casa espírita, de termos acesso à doutrina, de estudarmos, de escutarmos. Vai ser igual aquele palestrante espírita que morre, chega lá no céu, né? Acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, mas vou contar de novo para terminar.
né? O palestrante espírita, ficava lá na frente, falando e tal, bonito. E sempre chegava um cara atrasado e saía adiantado da palestra. E ele começava a falar, o cara chegava, 5, 10 minutos depois, sentava na última cadeira, e ele falava, 10 minutos antes dele terminar, o cara, pum, ia embora. Falava, rapaz, e ele com a raiva do cara, ele queria pegar o cara, né? E aí o cara chegava, saía. Falou, pô, tem que pegar esse cara, vou dar um esculacho nele, né? Cara de pau, o cara chega atrasado e sai adiantado. E aí o palestrante morreu. Para onde o palestrante foi? Vocês sabem para onde foi? Para o inferno, né? Para o umbral. Está lá o palestrante no umbral lá. Passaram lá os anos de sofrimento, rezando, pedindo um dia, né? Ele com muita fé, com sinceridade, ele fez uma prece bonita, foi atendido, surgiu um anjo lá para ele. Quem era o anjo? Era o cara. Foi lá ajudar ele. O cara que chegava tarde saía cedo. E ele revoltado com o cara. Ah, como é que pode? Eu lá falando, te ensinando. Ele falou, pô, você me desculpa aí, eu sempre chegava atrasado e saía cedo porque eu estava fazendo exatamente o que você mandava. E o cara que estava ali falando, então é isso que acontece. Na maioria das vezes a gente ensina melhor aquilo que mais a gente precisa aprender, né? A pessoa que muitas vezes está aqui na frente é quem precisa escutar, eu é que preciso escutar. Tudo isso que eu falo, eu preciso escutar, porque o ouvido mais perto da boca aqui é o meu. Então a gente tem que procurar exercitar isso aí, entender e fazer, colocar em prática. Não adianta a gente sair daqui e esquecer, né? Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi trazido para a nossa reflexão. Tá bom? Então aí eu desejo aí a todos aí que tenham uma boa noite, uma semana de muita paz, muita tranquilidade. Espero ter trazido aí algumas reflexões, né, para a gente poder refletir sobre esse tema. Lógico que não dá para a gente, né, se aprofundar muito, porque é muita informação, mas eu acho que dá para a gente dormir feliz e morrer em paz, né?